Os irmãos perceberam que nós fizemos uma pequena alteração, recebendo aquilo que Deus está nos dando. Então, aquilo que passaríamos agora, jogamos para o final do culto. Anúncios, ofertório, que faz parte do culto. Mas nós queremos te dar esse ambiente de continuidade. Por isso eu quero pedir a você agora um esforço sobrenatural. Aquilo que Deus tem para nós hoje, que Deus me entregou, é algo que incomoda o inferno. O Senhor me deu uma palavra para esta noite, e demos um título. O título é apenas para você localizar depois da mensagem. Liberte-se das feridas passadas. O Senhor disse que hoje Ele faria isso aqui. Então, em nome de Jesus, o texto que eu vou usar é um dos textos que mostram, uma das histórias que mostram que nós precisamos nos livrar de traumas, mas há outros. E eu vou dizer por que nós escolhemos exatamente esse personagem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler 5 versículos e depois nós vamos fazer um resumo, porque é uma história tremendamente conhecida e eu quero usar apenas como exemplo para aquilo que Deus quer fazer. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto, que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Amém? Feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, diga: Senhor, eu quero tudo hoje. Eu não quero deixar 10 gramas para fora. Quero tudo. Eu quero receber. Hoje o Senhor escolheu como a data da minha restauração. Hoje o Senhor escolheu como a data da minha libertação. Quero dizer para você, meu amado e minha amada, que Deus conspirou a seu favor, para que você viesse hoje à noite aqui e tivesse resposta para as tantas perguntas que você tem, ou tivesse solução para as suas questões que você não conseguiu resolver. Pai, fala conosco. Fala, Espírito Santo. Fala como o Senhor nunca falou, ou que nunca ouvimos falar. Fala a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Essa história de José começa lá no capítulo 37, e eu queria deixar como dever de casa, embora muitos de nós, ou quase todos, conhecemos, se não na igreja, conhecemos através de filmes, conhecemos através de histórias contadas, porque é uma história real, para começo de conversa, é uma história real. Não se trata de parábolas, não se trata de invenções, mas nós
reconhecemos em José uma tipologia de Jesus. O que é uma tipologia? Existem no Antigo Testamento algumas figuras que apontam para o que Jesus faria por nós. Era uma forma de Deus ensinar, era uma forma de Deus mostrar o quanto Ele é amoroso, o quanto esse Jesus que viria, sofreria, mas em que momento nenhum Ele abriria a mão de nós. Apesar da nossa insensatez às vezes, insignificância, apesar de, sei lá, de não entendermos até muito bem. E existem outros personagens, por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo, que foi levado para libertar o povo. Existem vários personagens que mostram, mas José ele tem um pouco mais. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis 37:3 que José era o filho amado de seu pai. E a Bíblia diz em Mateus 3:17 que Jesus era o filho amado do pai. São vários, vou dar algumas aqui, que eu anotei. A Bíblia diz em Gênesis 37:4 que José foi odiado pelos seus irmãos. Em João 15:24, Jesus foi odiado pelos seus irmãos. A Bíblia mostra na história de José que seus irmãos não acreditavam nele, achavam ele um sonhador. E em João 7:5, a Bíblia mostra que os irmãos de Jesus não criam nele. José foi vendido por 20 ciclos de prata, está em Gênesis 37:28. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, está em Mateus 26. José foi tentado e venceu. Jesus foi tentado e venceu. Figuras de que um homem pode conseguir quando Deus é com ele. Nós não estamos enaltecendo a figura de José, nós estamos mostrando um tipo de Cristo. Aquilo que um homem, com suas falhas, pode conseguir, se Deus for com ele. José foi preso entre dois criminosos, lá na masmorra, um sendo salvo e o outro veio a morrer. E Jesus também foi preso, foi crucificado entre dois criminosos. Um foi salvo, o outro não foi. Lá nessa masmorra, está lá em Gênesis 41, José foi levantado da masmorra e exaltado pelo rei do Egito. Em Mateus 28, José foi levantado da sepultura e exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. José se apresenta a Faraó para governar o Egito com 30 anos de idade. Jesus se apresenta ao Pai para iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. Quando José estava no Egito, antes mesmo de vir toda a fome e a miséria que ele tinha revelado em sonho, ele casa-se com uma mulher gentia, de nome Azenate. Está lá em Gênesis 41:45. Jesus tomou por noiva uma igreja gentílica. Isso é só para você ter uma ideia daquilo que é possível o homem fazer. E nós estamos aqui hoje, segundo aquilo que ouvimos hoje de manhã, com uma palavra que não é nossa, mas é uma palavra que é de Deus. Apesar de todo o sucesso que José teve, como vitorioso, como isso tudo que nós falamos aqui, como próspero, a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, onde quer que ele fosse, na casa de Potifar, que era o oficial de Faraó, ali ele prosperou e fez prosperar, mas por causa dele as coisas iam bem. Apesar disso, José trouxe consigo algumas coisas, alguns traumas, algumas coisas do pai. Ele não era uma pessoa traumatizada, mas não há como
Não há como você deixar de fora a tristeza ou as tristezas pelas quais ele passou, as angústias de ver a sua família não acreditando nele, o vendendo, querendo que ele morresse, separando dos seus familiares, dos seus pais, contando mentiras, dizendo que ele estava morto. E naquela época não tinha o Instagram, para a pessoa colocar, procura-se José, onde é que ele está? Ele foi dado como morto. A tristeza que ele causa, sem querer causar, por ser justo, nos seus irmãos, nos seus pais. Os seus irmãos depois vêm se arrepender. Nós vamos fazer apenas um resumo, mas eu repito, começa lá no Gênesis 37, você vai lendo e você vai ver que história maravilhosa. A história da restauração de Cristo iria apresentar, e já apresentou na cruz do Calvário. Quando ele veio, ele deu para nós a libertação, ele trouxe para nós a cura, ou as curas das feridas do passado. José era fruto de uma família emocionalmente doente. Os irmãos deles faziam coisas erradas. Foi por isso que ele denunciava o irmão, porque ele era um tipo de Cristo. Jesus, quando via as coisas erradas, ele falou: está errado, vocês estão fazendo errado, não é assim que funciona. E todas as vezes que ele ia ensinar, ele ensinava com amor, mas ele diz: eu sou enviado do Pai. E as pessoas não aguentavam ouvir isso e queriam matá-lo, chamaram-o de Belzebu, por exemplo, sem que ele quisesse. Ele era fruto de uma família cujo pai tinha predileções. Ele era o queridinho do papai. Isso despertou um ciúme, um ódio nos seus irmãos. José era tratado especialmente como uma pessoa diferente. Por quê? Ele era, sem eles saberem, ele era uma figura daquilo que Cristo, sendo especial do Pai, a Bíblia diz que ele deu Jesus como seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você imagina o que as pessoas que estão ouvindo falar de Moisés e de um monte de coisa no Antigo Testamento, chega a Jesus e diz: eu sou o Filho de Deus. Um José fadado a ter que se virar logo cedo. Com 17 anos, quando ele tem as revelações dos seus sonhos, ele é obrigado a afastar-se de casa. Foi vendido como escravo. As pessoas não acreditavam naquilo que Deus revelava para ele. Dado como morto, para não dar chance nenhuma de ser procurado e achado. Um José que viu um sonho de Deus com grandes oportunidades para a sua vida. O sonho, ele via que ele iria reinar sobre alguma circunstância, alguma situação. Ele só não sabia que ele seria o governador geral do Egito, mas ele sabia que tinha algo especial para ele. Mas de repente o mundo desaba na cabeça dele. Eu sei que há aqui pessoas que estão frustradas. Podem ter muitas, poucas, médias. Há pessoas frustradas. Por quê? Porque me prometeram alguma coisa. Quem sabe você é fruto de uma profecia mal pronunciada. Quem sabe você é fruto de um sonho que acalentaram para você e de repente você diz: morreu tudo, acabou, eu não consigo, e agora? O que Deus quer de mim? Ele sai da sua terra e vai para uma terra estranha, tal como Jesus. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono e veio habitar entre nós, para ouvir o que não precisava ouvir. Ele agarra uma chance como mordomo, porque ele vai cair exatamente por direção de Deus. Uma coisa que eu quero que você guarde, é que se você é servo de Deus, todas as direções são dadas por Deus. Pode ser que você queira ir daqui para São Paulo, espiritualmente falando, indo pela Dutra, e Deus disse: eu quero que você vá para Minas Gerais, e lá você pega aquela outra estrada e sai em São Paulo. Mas Deus te leva onde quer te levar. Ou então não somos servos de Deus, amém ou não?
Então, todas essas coisas, ele abençoa o copeiro do rei. Ele pronuncia, diz: olha, vai acontecer isso, você vai ser reerguido, você vai sair da prisão, você não vai ser morto. As coisas se concretizam. Ele foge dos ataques da mulher de Potifar, que queria tê-lo como marido ou como amante, mas ela já era casada, e ele não. Ele disse: não, você tem um marido. E ali ele é erguido, ele mesmo indo para a prisão, ali ele se torna chefe dos prisioneiros. A primeira coisa que o carcereiro faz é entregar a chave na mão dele. Mas ele tinha lembranças: onde está meu pai? Note que quando ele pergunta aqui, que ele vê os irmãos, ele pergunta: meu pai ainda vive? Onde estão os meus irmãos? Você vai ler a história, ele começa a perguntar, ele pergunta pelo irmão mais novo: será que vocês fizeram com ele o que fizeram comigo? Não dessa forma. Disse: onde está fulano? Cadê? Eu quero que traga. Eu estou só dando pitacos aqui, teasers daquilo que você conhece. E se não conhece, repito, pegue Gênesis 37 e leia até chegar ao final. Mas havia nesse relacionamento uma alma que estava ferida, tanto a dele e depois os seus irmãos. Ele estava quieto, mas ele estava ferido. A Bíblia diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas culpas. O pecado que estava, que era nosso, foi sobre ele. Pode ser, meu amado e minha amada, que você tenha passado por algumas situações dificílimas, rejeição, algumas outras coisas que nós vamos, ao final eu quero orar por isso, já estou te prevenindo, quero resumir ao máximo, porque o foco dessa palavra hoje é libertação daquilo que o passado impingiu em você. Havia alguns sinais de que José estava um pouco triste. Se nós lermos em Gênesis 41, 51, o primeiro sinal é o aborto da família dele no seu coração. Ele abortou, ele disse: ao primeiro, vai nascer o filho dele, ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família do meu pai. Esse é o significado de Manassés para José. Há coisas que nós colocamos assim: eu vou abafar, eu vou apagar, eu vou esquecer. Deixa eu te dizer, você está aqui hoje à noite não para esquecer, mas para ser curado. De forma que quando você lembrar, você lembre com alegria no coração e com sentimento de abençoador, que é o que José, que é o que Jesus fizeram. O segundo sinal, ele teve uma dificuldade inicial de resolver o problema dele quando ele teve oportunidade. Em Gênesis 42, 7, logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles. Falou duramente e os inquiriu: de onde vindes? Mas ele já sabia com quem que ele estava falando. Aí começam a aparecer as diferenças de um José para um Jesus. Ele teve uma dificuldade, ele tinha uma ferida. Apesar de Jesus ter tido feridas por nós, ele não tinha dificuldade em resolver imediatamente os nossos problemas. Note que é uma tipologia. José não era Jesus. Ninguém é igual a Jesus. E é dele que eu quero falar nessa noite. Eu vou te dar o exemplo de José, mas eu quero que você firme o seu coração em Jesus e não em José. São semelhanças. Mostrar como o homem pode passar por situações e deve passar e consegue vencer algumas delas, mas como o inimigo insiste em nos bloquear para que os problemas não sejam resolvidos. Ele teve um terceiro sinal
de que a sua alma estava ferida, está em Gênesis 42, 19 e 20, a desconfiança. Irmãos, quando nós temos traumas, quando nós temos traumas, ou trauma, um ou mais, parece que o inimigo se agrada daquilo e faz com que nós fiquemos desconfiados, porque fomos traídos, não confiamos mais em ninguém, porque nos decepcionaram, achamos que todos nos decepcionarão. Se imagina, se uma igreja funciona desse jeito, os irmãos têm noção de quantas pessoas já te decepcionaram, já decepcionaram os pastores, os líderes, quantas pessoas no seu emprego já te decepcionaram lá na sua empresa? Então fecha a empresa, não acredite mais em ninguém. Mas Jesus não ensina isso. Sabe como é que chama isso? Graça. Ele te dá aquilo que você não merece. E esse terceiro sinal, ele diz: se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui, na cadeia. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim as vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. Ele disse: eu não confio mais em vocês. O que vocês fizeram comigo não se faz com ninguém. É como se ele estivesse dizendo. Mas há um quarto sinal, um bloqueio para restaurar. Ele teve um certo bloqueio. Ele demorou um pouco. Em Gênesis 42, 24, ele se retira e chora. Mas não foi ainda o choro da cura. O choro da cura vem aqui em 45. Mas é um choro de reação. Depois ele volta e retoma. Deixa eu dizer, irmãos, sabe que muitas vezes nós estamos com a faca e o queijo na mão para restaurar a nossa vida e das pessoas. Alguém disse uma vez, uma pastora disse, ela ministrando muitos anos atrás, e disse assim: quando nós odiamos uma pessoa, quando nós temos um ressentimento, 50% desse ódio, desse ressentimento, vai para a pessoa e 50% fica contigo. É impossível você não sentir. Quando você lembra, quando você vê, você sente. Assim como o amor, quando você ama uma pessoa, quando você tem capacidade de restaurar e de perdoar, aquela pessoa recebe esse amor e você sente o aroma desse amor, você sente a presença desse amor na sua vida. José estava longe há muito tempo. José estava longe da sua idade quando ele recebeu essas revelações. Segundo os historiadores, segundo os cálculos na Bíblia, ele estava com cerca de 39 anos, quando ele percebeu que o seu passado não foi resolvido. Algumas coisas não curam feridas. Por exemplo, o tempo não cura ferida. A distância não cura ferida. Eu vou me afastar e essa ferida vai ser curada. Não cura. A prosperidade e a posição não curam feridas. José precisava de resolver isso. Ele agora era um homem próspero, era um manda-chuva. O faraó disse: só há um acima de você aqui, que sou eu, mas mesmo eu vou tomar conselhos com você. Façam tudo o que ele falar. Façam tudo, obedeçam o que José, ele vai cuidar desses 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca, de miséria. Ele tem o Espírito de Deus. Foi numa das suas colocações, quando o rei chama ele de volta. Então, para curar feridas da alma, o que devemos fazer? Primeira coisa, Gênesis 45, 1. Abra o coração e fale toda a verdade, sem reservas. Eu quero que a partir de agora você comece a ir no seu lugar a falar aquilo que tem te feito ser uma pessoa recalcada, oprimida, culpada,
levando uma culpa que você talvez não tenha. José não tinha culpa nenhuma, mas aquilo feriu. Mas os irmãos de José também estavam sentindo esse reflexo da maldade que eles fizeram. Na história conta que quando José, antes do capítulo 45, quando os irmãos vão buscar comida, vão comprar, porque só no Egito tinha, eles descem da sua cidade, vêm de Canaã e vai lá, José o reconhece e os ama. O que José faz? José pega os reservatórios dele, os sacos de cereais e tal, enche e pega o dinheiro deles, isso custa tanto, bota dentro do saco, fecha e vai embora. E no caminho, quando eles abrem para comer alguma coisa, ou fazer, eles olham o dinheiro e começa o espírito de acusação na vida deles. Essa é a história, você depois dá uma relembrada. E começam entre eles. Irmãos, quando nós temos traumas não resolvidos, qualquer coisa é pé para nós acusarmos, para nós termos medo do que pode acontecer conosco, qualquer coisa. Eu quero te encorajar de novo, meu amado, solte-se aí agora. O louvor que nós participamos, não é que nós ouvimos, ninguém ouviu o louvor, todos participaram, eu pude perceber isso, senti na minha alma, os irmãos sentiram na sua alma, é um louvor de libertação, é para dizer, chega de carregar um peso que você não tem que carregar. E eles começaram a acusação, está vendo? Agora o que vai acontecer? Quando chegarmos lá, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? O nosso pai vai dizer, vocês roubaram. Porque quando nós não temos traumas resolvidos, quando nós não temos feridas curadas, o diabo vem na nossa cabeça e coloca algo ou muitas coisas, tentando incriminarmos para que não recebamos a graça. Isso aqui é um exemplo de graça. Eles mereciam, na minha visão, não. Na sua visão, claro que também não, eu tenho certeza. Eles mereciam uma coça, mas era um tipo de Cristo. Você merecia quando Jesus morreu por você? Não, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele morreu por você quando você não tinha dado início à sua restauração e nem tinha condição de fazer. E quando, numa outra oportunidade, José chama e diz, eu sou José, vocês estão me reconhecendo? Irmãos, eu quero imaginar essa cena. O terror já estava com eles. Fizemos alguma coisa errada. Não foi você que fez, não, aqui o dinheiro, por que trouxe o dinheiro? Não é. Tiveram que mentir de novo para o pai. Eles disseram, encontramos José. Quando a comida acabou, se você ler bem a história, eles já ficaram quietos, levaram a comida, pai, então, querido, já que a comida está acabando, vamos lá de novo. Pai, tem um negócio para contar para o senhor. Um homem lá disse que para a gente ir lá e comprar, tem que levar o nosso irmão mais novo. Como assim? Não, eu já perdi José. Imagine isso, irmão. Nós estamos postergando para solucionar. Assim como José tinha isso e segurou um pouco, os irmãos tinham que ter dito, olha, nós cometemos um pecado no passado. Deixa eu te dizer, todos nós sabemos onde erramos. Todos nós sabemos, eu não sei aonde errei, sabe sim, senhor? A diferença é que você pode saber e querer, e saber e não querer. Quando Jesus falando a João, na ilha de Patmos, sobre as igrejas, ele diz para a igreja de Éfeso, observem onde foi que vocês erraram, volte lá. Isso é uma decisão que é minha e sua. Se sou eu quem errou, se é você quem errou, é uma decisão que você tem que voltar. Deixa eu te dizer, não adianta você dizer, eu não sabia que eu errei. Sabe sim, você sabe onde você falhou.
Você sabe as oportunidades que você teve e que não as agarrou. Você sabe. Você finge que não sabe, mas você sabe. Sabe por quê? Porque você não dorme. E quando você dorme, você sonha com aquilo. Quando você vê um filme falando daquilo, você não quer ver esse filme. Quando você lê um livro que conta uma história semelhante, você não gostei desse livro. Quando você vê um culto na igreja, e o pregador prega uma palavra que te lembra o seu passado, que você desperdiçou ou fez algo, você não gosta dessa igreja, não gostei dessa mensagem, esse pastor está maluco. E arranja logo uma oportunidade. Por quê? Porque nós estamos fugindo. Mas José foi comendo pelas beiradas. Acho que José era mineiro. Ele ia comendo pelas beiradas. E ele foi chegando e foi imprensando, até que chega nesse ponto. Aí vem a restauração total. Quando nós reconhecemos, como José reconheceu, que nada foi por acaso, mas foi para a preservação de vidas. Vidas que Deus confiou a mim, confiou nesse caso a ele, confiou a você hoje, tem confiado, para que nós gastemos tempo com essas vidas. Quais foram, então, as atitudes, e quais são as atitudes que nós devemos copiar de José? Então, primeiro, abra o coração e fala toda a verdade, sem reservas. Toda a verdade. Irmãos, quando é que nós não falamos a verdade? Quando é que nós escondemos? Eu estava essa semana pensando, Senhor, tem coisas que eu não vou saber nunca. Não sei se vocês pensam isso, os pregadores. Por que eu faço um convite assim, 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 e a pessoa não aceita? É porque as pessoas estão com algum trauma e não conseguem entender o propósito. Por exemplo, quando eu digo assim, quem precisa de uma cura nesta noite? Eu vou te perguntar isso daqui a pouco. E eu vou te dar tempo de você já ir começar. Vai no celular, de cura do rim, cura disso, cura do joelho, cura da perna, cura do olho, cura da alma. Você levanta a mão. Quando eu olho, o outro levantou, 10 levantaram. Eu tenho duas formas de fazer isso. Uma forma é eu descer do altar e falar assim, igreja, aguarde. E vou num e oro, vou no outro oro, vou no outro oro, vou no outro e oro. Porque Deus pediu para orar por você. A segunda, eu digo, venham todos os 10 aqui à frente, nós vamos orar. Por que eu tenho bloqueio de altar? Isso é um negócio que, como diz o mineiro, encasquetou na minha cabeça. E o Senhor falou, fala para eles isso, que você está chamando eles à presença de José. Quem foi a José? Foi José que foi a Canaã levar comida? Foram eles que foram buscar comida. A Bíblia diz, aquele que me buscar, me encontrará. Se, condicional. Se, alguém pode ver, eu esqueci o versículo. Se me buscardes de todo o coração. Amados, há coisas que não são resolvidas na nossa vida porque nós não queremos resolver. Nós não abrimos o coração. Não tenha vergonha. Deixa eu te dizer, daqui a pouco eu vou dar uma lista aqui de 6, 7 curas que você precisa. E eu vou jogar todas de uma vez. Eu não vou chamar aquele que tem isso assim, assim, vem. Porque eu sei que o inimigo vai dizer assim, não vai não, que todo mundo vai saber que você tem. E é uma vergonha você ter isso, apresentar para a igreja. Segunda coisa, para curar, é o que eu acabei de dizer, tome a iniciativa. Tome. Então, quando ele declara isso, eu parei no versículo 5, no capítulo 45 ainda, eu parei no versículo 5, olha o que diz os versículos 14 e 15. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Era o irmãozinho dele que ele pediu para trazer. Em seguida ele cobriu de beijos
não posso estar lendo isso, não é possível, está errado, eu acho. Deixa eu ver. Quem ele cobriu de beijo? Está certo isso na Bíblia? Ele cobriu de beijo todos os seus irmãos. Sabe por que fez isso? Porque ele tinha, aquilo que eu falei ali, o olhar de Jesus. Hoje nós aprendemos que eu tenho uma palavra que não pode ser minha, tem que ser de Jesus, mas eu tenho que ter o olhar de Jesus. Ou, esquece, Jesus não tem cataratas, nós já operamos, né, alguns aqui. Não. É o olhar como se fosse Jesus. E o olhar de Jesus é um olhar de liberação, de perdão. Para quem? Para quem está errado. Quem não está errado não merece perdão. Eu vou perdoar a tua dívida. Não tenho dívida, então não tenho que perdoar, você não tem dívida. Eu estou devendo 10 mil no Serasa, eu vou perdoar a sua dívida. Mas eu não tenho dinheiro para pagar, por isso chama-se perdão. E nós queremos questionar essas coisas. Então, tome a iniciativa. 14, versículo 15. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. Sabe por quê? Eu tenho um discernimento aqui. Enquanto ele estava fazendo aquilo, os irmãos estavam morrendo. E morto não fala. Eles estavam morrendo. Morrendo para quê? Morrendo para traumas, morrendo para pecados, morrendo para acusações. Não sei quanto tempo demorou, 10 minutos, meia hora, 1 hora, não sei. Mas a Bíblia diz que só depois de algum tempo. Eu não creio que foram 2 minutos. Algum tempo para mim é algo para cima de 10 minutos. Amém? Vamos botar uns 15 aí. Eles conversaram com ele. Por quê? Enquanto José, um tipo de Jesus, estava apagando deles o sentimento que eles tinham de culpa e ao mesmo tempo sendo curado. Jesus não precisava de ser curado. Por isso que eu disse, algumas coisas da vida de José, Jesus está além, ele não consegue alcançar. Não é verdade? A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas ele não era Deus. E ele não tinha o coração de Deus, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Leia direitinho o versículo para você não entender que o coração de Deus era o mesmo coração de Davi. O coração de Davi é o meu coração de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Mas ele tinha algumas características. Ele era adorador, ele tinha só um Deus. Ele era disposto a declarar para Deus. O irmão citou aqui hoje no texto que leu, puxa vida, os meus ossos estão como se destruídos. E José deve ter falado, Senhor, o Senhor foi tão bom comigo, eu quero distribuir essa bondade. E quais foram as provas da cura total? E agora nós vamos terminar para orar. José se apressou em tirar deles toda a culpa que poderia lhes causar novas feridas. Versículo 5. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Deus só preserva a vida de quem está perdendo vida. Quem não está perdendo vida, por que eu vou preservar a vida? Deus só cura aquele que é doente. Não levante a sua mão agora, mas eu quero te perguntar, quantos estão doentes? O irmão me procurou ali fora, pastor, depois eu quero conversar contigo. Não vou nem olhar para ele. E eu disse assim, você pode me adiantar o teor da conversa? Quero marcar um gabinete. E ele disse, um dos pontos é restauração. Eu não preciso perguntar, mas você precisa de restauração? Ele ia me perguntar, mas o senhor não escutou eu falar?
Só quem precisa é que Jesus restaura. Quem não precisa, não restaura. E quando nós achamos que não precisamos, que não temos enfermidade, o inimigo bate palma para nós, porque é uma chance de nós continuarmos enganando a Deus, a nós, ao nosso próximo e ao nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E segundo, escolhe o melhor lugar para que todos possam vir morar. Alguém um dia disse assim: você perdoou alguém? Perdoei. Você esqueceu? Esqueci. Se ele ficar sem casa para morar, eu não vou chegar tanto. Se faltar luz na casa dele com essa tempestade, 10 dias, você leva ele para dormir lá no quarto junto com você, num dos quartos? Não, aí também é demais, você está me exigindo demais. Eu perdoei, mas eu quero ele distante de mim. Você não perdoou, porque te dói. Obviamente, irmãos, que isso é uma colocação, obviamente que eu não sou obrigado, a Bíblia mesmo diz que eu não sou obrigado a ser amigo, mas eu sou obrigado a perdoar. Mas são colocações que nós precisamos entender. E olha que exemplo espetacular de Jesus e de José. Olha o tipo de Jesus, a tipologia de Jesus em José. Quando José, no capítulo 45 ainda, versículo 9, que ele já fala com os irmãos, eu sou José, versículo 5, ele diz assim: subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe, assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim, tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia. Está te parecendo alguma coisa? Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como tudo o que te pertence. E eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Irmãos, José vai conversar com o faraó e disse assim: olha, o senhor disse que eu sou o manda-chuva, mas eu estou com uma questão aqui. E aconteceu isso, os meus irmãos estão aqui e tal. Eu queria que o senhor permitisse que ele viesse morar aqui no Egito, num lugarzinho que tem. Ele disse assim: traga-lhes para o melhor lugar. E Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não houvesse, eu falaria para vocês. Então eu estou indo preparar lugar, para que no lugar que eu habitar, vocês habitem. E eu queria te fazer uma pergunta agora, já fechando. Se você imagina que no lugar que Jesus vai habitar, há sequelas, há dores, a Bíblia diz que lá não haverá dores, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia. O lugar que Jesus está é um lugar celestial, e Ele escolheu para que nós fôssemos morar. Você acredita mesmo que você vai morar no céu com sequela de traumas do passado? Você pensa assim? Não, pastor, o senhor está esquecendo um detalhe na sua pregação. É que antes de ir com Jesus, eu vou ser transformado num corpo sem nada. E eu te pergunto, você tem certeza que você vai? Ou essas sequelas, esses problemas te consumirão antes que Ele volte? Você conhece alguém que, ou conheceu, né? Alguém que, cansado de tentar as soluções, e há alguns aqui que de repente possam estar nessa situação, cansados, eu não aguento mais, eu vou dar fim à minha vida. Isso é uma falta de confiança em Deus. Você conhece pessoas que não chegaram e não esperaram a transformação do corpo glorioso? Se já foram, então não foi transformado ainda.
se já foram dando cabo à sua própria vida, ele definiu, é hoje que eu quero e dar um tiro na cabeça, ou me jogo numa ponte, ou faço alguma coisa assim. Você conhece alguma situação dessa? Certamente conhece. Isso é uma falta de confiança em Deus. Ah, mas agora eu recebo um corpo glorioso. Você acha que sim? Nossa visão é não. Pastor, eu discordo. Fique à vontade. Você tem o direito de discordar e eu tenho o direito de te avisar. Cuidado com isso. O diabo quer te ceifar antes do tempo. Em nome de Jesus, nós vamos agora ministrar. E eu, irmão, não tenho mais nada para falar. Eu estou diante de uma plateia seleta. Eu não tenho nenhuma informação a mais para te convencer. Aliás, eu nem quis te convencer. Se o Espírito Santo não conseguiu falar contigo, meu irmão, você tem que pedir ao Senhor, fala comigo. Fala comigo. De manhã, ele disse uma palavra. E ele, quando disse para aquele centurião, nem em Israel eu vi tamanha fé, ele não estava falando fé para curar. Ele disse, nem em Israel eu vi uma fé que as pessoas entendessem que eu trago a palavra do Pai. Porque o Senhor me ensina o que eu tenho que falar, o Pai me fala, e eu falo aquilo que Ele manda eu falar. E vocês não estão percebendo e estão perguntando, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Esse homem me viu como Pai. Talvez ele não conhecesse Jesus, mas ele já sabia que Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Eu vou orar por você agora. Nós vamos encerrar essa palavra para que nós fiquemos à vontade fora da gravação e ministremos aqui. Feche os seus olhos. Espírito Santo, o inimigo certamente ouviu essa palavra. Ele é potestade dos ares. Ele está sondando e rondando. Ele está procurando mentes fracas,